David Gilmour, celebrado guitarrista do Pink Floyd, né, que infelizmente não existe mais, fez 75 anos agora, dia 6 de março. E eu tenho umas palavrinhas a falar a respeito dele aqui. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu vou interromper esse papo aqui porque eu tenho uma dica sensacional para você e é exclusiva para você. O lançamento de mais um livro do extraordinário e saudoso Neil Peart, Roadshow, que é o relato escrito por ele, claro, evidentemente, a respeito de tudo o que aconteceu durante a turnê mundial R30, né? Vamos falar o termo brasileiro, R30, que rolou em 2004 e que celebrava o 30º aniversário do trio. E essa turnê englobou o quê? 9 países. Então, para variar, o Neil Peart ele escolheu viajar de um show para outro de moto. Ele acabou percorrendo 34 mil quilômetros em estradas secundárias, rodovias, aquela coisa toda que você já sabe. E aí nesse livro Roadshow, cara, você tem um relato sensacional dos bastidores da turnê e também dessas viagens dele por essas estradinhas, as cidades pequenas que ele visitou e a maneira como ele escreve. Você que já leu algum livro dele já sabe, é absolutamente cativante como sempre, repleta de reflexões muito bacanas. Então você vai poder comprar isso de uma maneira muito legal, com um desconto que você já conhece, do mesmo jeito de sempre. Basta você clicar no link aqui embaixo ou no QR Code que você está vendo na tela, preencher o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai poder comprar esse livro sensacional com 20% de desconto. Então não esqueça, clica no link aqui embaixo ou no QR Code, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai adquirir essa obra, que é um negócio sensacional, com 20% de desconto. Tá legal? Recado dado. Vamos seguir com o papo aqui. Meu amigo e minha amiga, um dos mais brilhantes guitarristas de todos os tempos, completou 75 anos de idade agora, no comecinho de março. David Gilmour, eternizado como guitarrista do Pink Floyd, a banda que infelizmente não vai voltar mais, nunca mais você vai ouvir falar ou ter qualquer possibilidade de reunião do Pink Floyd, infelizmente. Mas antes de eu começar a falar a respeito do David Gilmour em particular, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, você já sabe como faz. Vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos bem legais também. Você já sabe muito bem o caminho, é só clicar aqui embaixo. Obviamente que eu já contei muita coisa a respeito do David Gilmour na série Aposto que Você Não Sabe, do Pink Floyd, né? Se eu não me engano foram três episódios, se não me falha a memória. E evidentemente muita coisa a respeito dele eu contei lá. Aqui nesse vídeo, que é claramente uma homenagem a ele, até porque o David Gilmour é um daqueles guitarristas, bicho, que ele tem uma sonoridade tão peculiar que basta você ouvir um único bend, sabe? Uma única nota que ele toque e você já consegue saber que é o David Gilmour. Que outros guitarristas têm essa qualidade? B.B. King, Eddie Van Halen e o Jimi Hendrix. Qual outro que você possa identificar logo de cara, na primeira nota? Eu lembro desses. Mas é curioso, porque o David Gilmour, ele construiu uma carreira incrível para um garoto que, em 1954, com 8 anos de idade, delirava com os compactos que o pai dele tinha comprado, que era Rock Around the Clock, do Bill Haley e seus Cometas, Heartbreak Hotel, do Elvis Presley, e Bye Bye Love, dos Everly Brothers. Por isso que eu falo sempre, cara,
Muitas vezes, quando você presenteia uma criança com um disco, com música, a probabilidade de você mudar a vida dessa criança para melhor é muito grande. Então, assim, não desperdice essas oportunidades, porque aconteceu com o David Gilmour. Vai saber o que teria acontecido com ele se o pai fosse um cara que não gostasse de música e não tivesse presenteado o filho com esses disquinhos. Vai saber. E muito provavelmente ele também não teria se apaixonado por música e começado uma carreira de instrumentista se ele não tivesse convencido o vizinho dele, cara, a emprestar o violão. Violão que inclusive ele nunca devolveu pro vizinho e tá com o David Gilmour até hoje, esse violão. Como eu já disse, fora você já conhece a carreira do David Gilmour no Pink Floyd. Eu já contei isso para vocês. Mas agora, fora da banda, o David Gilmour, ele desenvolveu uma carreira solo muito boa, que começou com esse disco aqui, ó, que é extraordinário, cara. É o auto-intitulado disco de estreia de 1978, tá? Esse disco aqui é espetacular. Esse é mais um dos discos que eu tinha o LP importado e na época eu passei pra frente pra pegar o CD, cara, que inclusive é isso aqui. E tô tentando adquirir esse LP de estreia novamente, que tem um som sensacional. Esse foi uma burrada minha, não foi troca não, esse foi uma burrada minha. Quer dizer, eu acabei passando pra frente pra pegar o CD, mas isso é outra história. E esse disco aqui, ele tem, primeiro que ele é belíssimo, belíssimo, assim, é um disco que eu recomendo muito, não apenas, eu acho que quem é fã do Pink Floyd já conhece esse álbum, mas se você não conhece a carreira solo dele, do David Gilmour, vale a pena você começar, inclusive ouvir em ordem cronológica e começar por esse disco aqui que é brilhante. E esse disco aqui ele tem algumas curiosidades. Por exemplo, tem um tema que acabou ficando de fora desse álbum e essa música que não foi incluída, ela atraiu a atenção do Roger Waters. Lembre-se que esse disco aqui é de 1978. E o Roger Waters pegou esse tema que o David Gilmour não tinha colocado aqui, trabalhou junto com ele e essa música virou Comfortably Numb, que é um clássico absoluto. Acredite se quiser, o esboço dessa música começou a partir de um tema que foi deixado de fora desse disco aqui. Tem também, inclusive, uma canção aqui chamada So Far Away, que ela, inclusive, ela usa a mesma progressão de acordes da Comfortably Numb, só que numa tonalidade diferente. Ouve essas duas músicas e faz essa comparação, você vai perceber a semelhança. Tem uma outra canção aqui chamada Short and Sweet, que ela, na verdade, foi a grande influência para o Pink Floyd aliás, o Pink Floyd não, né? O Roger Waters compôs uma canção junto com o Gilmour chamada Run Like Hell, que tá no The Wall. E essa música, ela foi escrita aqui em parceria com o Roy Harper, né? Que era já um amigo da banda. Inclusive, você sabe que o Roy Harper, eu contei isso no Aposto que Você Não Sabe do Pink Floyd, como é que ele foi, ele apareceu ali para cantar em Have a Cigar, do Wish You Were Here, você sabe disso. E o próprio Roy Harper, ele acabou gravando essa música chamada Short and Sweet, ele acabou gravando essa música 2 anos depois, cara, num disco que ele lançou, que eu também estou muito atrás, eu nunca encontrei esse disco por aí, do Roy Harper, chamado The Unknown Soldier. Tem uma capa bem macabra. Uma outra curiosidade desse primeiro disco do David Gilmour, cara, é que ele chamou 2 companheiros de Jokers Wild, que era uma das bandas que o David Gilmour teve antes do Pink Floyd, uma banda de 1964, pra você ter uma ideia. Quem eram esses companheiros dele? O baixista era o Rick Wills, que gravou os 3 primeiros discos do Peter Frampton, e depois ele se tornou o baixista do Foreigner, tá? E o baterista Willie Wilson, tá? E ambos, inclusive, você vai estar vendo a foto dos dois aí, eles são eles que aparecem na capa aqui do disco, que é realmente brilhante. A minha faixa favorita nesse álbum chama-se There's No Way Out of Here, e ela foi gravada anteriormente por uma banda que o David Gilmour produziu,
chamada Unicorn. E essa música, ela tinha o título de apenas No Way Out of Here. E ela foi incluída num álbum que eu também estou muito atrás dele há décadas, que é um disco chamado Too Many Crooks, de 1976. E também conhecido nos Estados Unidos como Unicorn 2. Eu tenho, pra você ter uma ideia, o primeiro do Unicorn, que é esse aqui, ó, o Blue Pine Trees, tá? Que saiu nos Estados Unidos com uma capa completamente diferente. Isso aqui é uma edição nacional muito rara. Tá vendo? Vou mostrar aqui pra você. Depois teve, você sabe bem, teve o The Wall, teve a saída dele do Pink Floyd, aquela coisa toda. E ele lançou em 1984 o segundo disco solo dele, que era o About Face, que é um disco um pouco mais pop, mais radiofônico. E por isso mesmo, cara, o Gilmour, ele meio se arrepende da sonoridade meio oitentista desse disco. E o LP tem uma curiosidade, também tô atrás do LP americano, aliás, americano não, LP importado, porque a capa do LP, ela é maior, ela é um pouquinho maior do que o normal. Não se sabe muito bem o porquê disso. Mas também tô atrás dessa edição importada do About Face. Eu sei, cara, você vai atrás de coisa repetida, tem coisa que eu tenho em CD e em LP aqui, é uma doideira. Esse disco aqui tem uma historinha interessante. O Gilmour, ele teve a manha de pedir letras para 3 canções desse disco, só que ele pediu pro Pete Townshend do The Who. E o Pete Townshend mandou 3 letras. 2 delas foram aproveitadas aqui. Uma numa canção chamada Love on the Air, e a outra é, se eu não me engano, nessa All Lovers Are Deranged. E uma terceira letra, o Gilmour não gostou, cara. Ele não gostou da letra. Ele chegou inclusive a recusar uma letra também que o Roy Harper tinha mandado para ele. E ele falou: quer saber, cara, eu não vou aproveitar nenhuma dessas letras, eu vou deixar esse tema aqui de lado. Então o que o Pete Townshend fez, cara? Ele pegou aquela letra que o Gilmour recusou, pegou a música do Gilmour, né, obviamente dando os devidos créditos, e ele gravou essa música nesse álbum solo do Townshend, que é um disco muito legal também, chamado White City. E essa música chama-se White City Fighting, tá ok? Que inclusive tem a guitarra do David Gilmour na gravação, assim como na música que abre o disco, que chama-se Give Blood. Então assim, é uma ação entre amigos, né? Tem uma outra canção desse disco chamada You Know I'm Right, que é uma belíssima alfinetada no Roger Waters, a começar pelo título. E ela foi feita meio que da mesma maneira que o John Lennon tinha feito com o Paul McCartney, naquela canção How Do You Sleep, lembra? Que também foi outra bela alfinetada. Aí tem uma outra canção aqui chamada Cruise, que é uma crítica direta contra o então presidente americano Ronald Reagan, que tinha obrigado a Inglaterra a colocar uns mísseis americanos ali no território, cara. Coisa incrível. E já que eu tô falando de amigos, né, Roy Harper, aquela coisa toda, Pete Townshend, tem uma coisa interessante, que o David Gilmour, ele sempre ajudou a quem ele acreditava e a quem ele confiava. Você sabe muito bem, eu já contei essa história para vocês, do quanto ele ajudou a Kate Bush, né? Ele bancou a demo dela, ela tinha acho que 16, 17 anos. Ele bancou a demo, e ele pegou essa demo, levou para a EMI e convenceu a EMI a contratar a Kate Bush. Ela gravou esse disco aqui, de estreia, que é o The Kick Inside, que é um descasso, né? Você sabe muito bem. E ele continuou a participar e ajudar a carreira da Kate Bush nos discos subsequentes. Por exemplo, ele fez os backing vocals numa canção chamada Pull Out the Pin, do 4º disco da Kate Bush, chamado The Dreaming, um disco de 1983, que eu também estou muito atrás da edição original inglesa, né? Toda vez que eu vejo esse disco, ele nunca está em bom estado, mas eu quero a edição original inglesa desse disco. E ele também gravou guitarra numa canção desse disco aqui, ó, The Sensual World, tá? Ele gravou guitarra em uma canção chamada Love and Anger e numa outra chamada Rocket's Tale, tá?
Então ele continuou meio que ligado à carreira da Kate Bush, que era uma cantora que ele gostava bastante. Em 1985, o David Gilmour aceitou o convite para tocar nesse disco aqui, esse ótimo disco solo do Bryan Ferry, o ex-vocalista do Roxy Music, né? O Boys and Girls. Esse disco aqui é famosíssimo porque esse disco é o que tem Slave to Love, que é um grande clássico, né? E ele, inclusive, ele participou, inclusive, junto com o Bryan Ferry, numa canção para a trilha sonora daquele filme A Lenda. Lembra? Dirigido pelo Ridley Scott e estrelado pelo Tom Cruise. Pois é, tem uma música naquela trilha chamada Is Your Love Strong Enough, que traz, mais uma vez, o Bryan Ferry com o David Gilmour. Tá? E tanto, você sabe que a amizade deles também sempre foi muito grande, que no show que o Bryan Ferry fez no Live Aid, em Wembley, né, em 85, o David Gilmour estava lá, tocando guitarra na banda do Bryan Ferry. Aí, em 2006, ele lançou esse disco aqui, ó, chamado On an Island. Que inclusive eu tenho essa edição aqui que é linda, como se fosse um livrinho. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Bem legal, no papel especial também. E como ele tinha muita amizade com o pessoal do Roxy Music, não só com o Bryan Ferry, ele, para esse disco aqui, ele trouxe o guitarrista do Roxy Music, que era o Phil Manzanera, né, para produzir o disco, junto com o Chris Thomas. Chris Thomas, que era o chefão da gravadora Island, que você conhece muito bem, naquele Aposto que Você Não Sabe que eu fiz do Bob Marley. Tá lembrado? Pois é. E nesse disco aqui, cara, a maioria das letras foi escrita pela mulher do David Gilmour, que é a Polly Samson, que é uma escritora bem famosa também. E tem um outro detalhe também que vale muito. Esse disco é bem legal, cara. Vale a pena você ouvir, porque também tem a participação de metade do Crosby, Stills, Nash Young. Por quê? Porque tem o David Crosby e o Graham Nash fazendo backing vocals na música On an Island, que inclusive é a faixa título, que é lindíssima, e tem a presença do cultuado fundador do Soft Machine, que é o Robert White, na trompa e na percussão, e também o Richard Wright, né, o velho amigo de Pink Floyd, também está aqui. E tem uma outra curiosidade também, e quando eu falo que o David Gilmour é um cara que ele sempre preza muito os amigos, ele trouxe para tocar nesse disco aqui o Bob Close, que eu acho que eu contei isso no Aposto que Você Não Sabe do Pink Floyd. Ele foi o guitarrista da banda que depois daria origem ao Pink Floyd. Ele tocou junto com o Roger Waters, com o Richard Wright e o Nick Mason. Ele tocou antes do Syd Barrett entrar, né? E tem outro convidado também muito bom. Quem assiste aquele programa do Jools Holland, que é sensacional, passa na TV a cabo, vai gostar de saber que ele toca piano aqui. E ele participa de uma música chamada The Blue, aqui, que é bem legal. Parte desse disco aqui foi gravado naquele estúdio barco que o Gilmour tem ali no Rio, né, no Rio Tamisa. E é curioso também porque tem uma música aqui chamada Red Sky at Night, que tem um saxofone, que foi a primeira vez que o David Gilmour gravou um saxofone, ele mesmo tocando, tá? É bem curioso isso. E quando ele foi fazer a turnê desse disco, além dele levar o Richard Wright com ele, cara, ele trouxe alguns companheiros da turnê do Pink Floyd, que ele tinha feito já sem o Roger Waters, né? Que era o saxofonista Dick Perry, o baixista Guy Pratt e o tecladista John Karen. Então, assim, faz parte da personalidade do David Gilmour, cara, sempre ter amigos dele ao redor, né? Essa coisa de músico contratado, eu vou trazer uns músicos contratados que eu não conheço. Não, cara, ele sempre se cerca de amigos. E é essa turnê desse disco que você assiste aqui nesse DVD, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi até hoje, que é esse Remember That Night, que é o Live at the Royal Albert Hall. Esse DVD foi lançado, tem Blu-ray também, e foi lançado em 2007, cara. E tem esse disco, é impressionante que aqui você tem mais de 5 horas
de material, cara, inclusive as sensacionais participações, não só do Robert White, mas também do David Bowie, cara. David Bowie cantando Arnold Lane e cantando Comfortably Numb. É de chorar. É de chorar. Na parte final, quando entra aquele solo do David Gilmour na Comfortably Numb, fora de brincadeira, cara. Você não consegue conter as lágrimas. É uma coisa incrível isso. E o David Bowie com aquele carisma absurdo, tanto que você assiste o cara aqui cantando, você tem a impressão que são músicas do David Bowie e não do Pink Floyd, cara. Isso aqui é altamente recomendado. E aí nessa turnê, o David Gilmour teve contato com um maestro e compositor polonês chamado Zbigniew Preisner. Nessa turnê, certamente o fato de ter se tornado amigo desse maestro polonês fez com que o último show da turnê fosse gravado em Gdansk, na Polônia. E que foi lançado como Live in Gdansk, em 2008. Que é um disco, cara, que eu tô atrás da edição com 5 LPs que vem. Eu não consegui ainda encontrar por aí. Mas uma hora eu encontro, né? Então, e foi o último show da turnê. E para você ter uma ideia do posicionamento político do David Gilmour, esse show ele aconteceu em Gdansk, que foi a cidade onde nasceu aquele sindicato independente Solidariedade, né? Liderado pelo Lech Wałęsa, lembra? O Lech, inclusive, ele se tornou muitos anos depois da formação do sindicato, que inclusive foi uma pedra fundamental para a queda do Império Soviético, né? A partir da Polônia. O Lech Wałęsa, ele inclusive ele se tornou depois presidente da Polônia, foi convidado no show. Então tem tudo a ver com o posicionamento político também do David Gilmour. E nesse show foi tocada uma música do Pink Floyd que nunca tinha sido apresentada ao vivo antes, que é uma canção chamada A Great Day for Freedom, que é do Division Bell. Tá? Que é um disco bem subestimado do Pink Floyd, eu acho um disco bem legal. Inclusive o tio aqui, cara, conseguiu uma edição nacional, né? Que é bem difícil de encontrar e é a única edição desse álbum no mundo que tem o vinil azul. Olha isso, cara. Só a edição brasileira saiu em vinil azul, tá? Negócio que é bem difícil de encontrar mesmo. Eu confesso que quando eu encontrei isso aqui numa loja por um preço bem abaixo do que vale, eu saí da loja pulando de alegria que nem um garoto de 14 anos. Que na verdade eu continuo sendo nesse aspecto de comprar discos. Você já sabe disso, né? E esse disco, gravado em Gdansk, foi a última gravação do Richard Wright, porque ele morreu praticamente uma semana antes do lançamento oficial do disco. Aí depois o Gilmour lançou mais um disco solo, que é o Rattle That Lock, em 2015, no qual inclusive ele trouxe o filho dele, o Gabriel, para gravar piano numa canção aqui chamada Inanitong. E aí teve mais aquele disco gravado em Pompeia, né, o Live at Pompeii, de 2017, que eu também tô atrás da versão em LP, que foi gravado naquele mesmo anfiteatro romano, né, que o Pink Floyd gravou esse DVD aqui, que é sensacional, cara, que é o Live at Pompeii, né? Essa edição, inclusive, é a versão do diretor, que é muito legal, que eu também recomendo. Ah, e antes de eu terminar esse vídeo aqui, eu vou te dar uma dica também muito boa. Procura aqui no YouTube um documentário chamado Wider Horizons, produzido pela BBC, e é um documentário que traça uma radiografia da alma do David Gilmour de uma maneira impressionante e até mesmo chocante, né? Ele fala inclusive da falta de amor que ele tinha pela mãe, mostra a maneira como ele grava os discos, mostra o cotidiano dele, o depoimento da família dele, de como o David Gilmour é na intimidade. É muito legal, eu recomendo, chama Wider Horizons, procura aqui no YouTube, tá bom? Pois é, meu amigo e minha amiga, essas então foram algumas palavras
que eu tenho aqui para dizer em homenagem ao David Gilmour, que completou 75 anos dias atrás. Não esquece de fazer a sua como é que eu vou dizer? A sua assinatura aqui no canal, que você já sabe muito bem como é. E também não esquece de visitar a nossa loja, que tem uns produtos bem legais, tá bom? Eu volto muito em breve aqui com mais um vídeo. E eu me despeço desejando a você, a sua família e aos seus amigos muita saúde, tá bom? Cuidem-se. Um abraço.